Boa noite, gente, boa noite. Como sempre, mexendo aqui nos meus guardados, eu achei uma agenda com umas anotações aqui interessantes. Eu achei pertinente porque está falando sobre empresa e igreja, a diferença entre empresa e igreja. E aí a gente tem visto na televisão, na internet, as coisas que estão acontecendo, os tempos suntuosíssimos, não é? E eu trouxe para vocês aqui, que eu achei muito interessante. Primeiro eu queria dizer que a igreja não é uma empresa, ela é a agência do reino de Deus na terra. Ela é uma agência do reino. Então, a empresa tem plano de receitas e saldo. A igreja tem que ter receita e gastos. A visão missionária, projetos sociais. Ai da igreja que põe a sua segurança no caixa. A segurança da igreja tem que estar no Deus poderoso, todo poderoso. Interessante que eu lembrei de algo que eu ouvi hoje falando sobre acho que George Miller, que foi um homem de Deus assim excepcional. Então, ele, nessa questão de dons e talentos, ele teve direção de Deus de fazer uma casa para órfãos, um orfanato. Aí ele fez, mas ele conversou com Deus que ele não ia pedir nada a ninguém. Ele iria orar. E ele fez, acho que uns 6 orfanatos, lá onde ele morava, que agora não me vem a memória onde. Então acontecia assim, conta-se que um dia alguém num carro levando leite e pão para uma padaria, o carro quebrou. Isso tem muitos anos, não sei que tipo de carro que era esse. Quebrou e aí eles se viram obrigados estava perto do orfanato do George Miller. Então ele levou para eles o leite e o pão. E às vezes, quando não tinha nada, ele sentava à mesa com as crianças e orava. E surgia a provisão. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, a empresa tem que ser competitiva para destruir a concorrência. A igreja tem que ser cooperativa. Igrejas mais abastadas colaborarem com as mais fracas. O ideal seria, né? A empresa tem livros de tendências comerciais e empresariais. Ela tem que ter, né? Ela tem os livros assim, 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Inteligência emocional das empresas. A empresa e a igreja, o livro da igreja é a Bíblia, a palavra de Deus, que transforma, que é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. A empresa pesquisa para saber o que as pessoas querem e lhe oferecem o produto desejado. A igreja não dialoga, proclama. Ela proclama Cristo crucificado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
A empresa precisa de lógica. A igreja de uma certa dose de loucura. Pregar mensagens julgadas ultrapassadas. A empresa precisa de inovação. A igreja precisa de renovação. Sabe? Renovação. Voltar ao tempo de oração, que as igrejas hoje não oram mais. Poucas, né? Não posso generalizar. Tem igreja que ora sim. Então, ficaram assim. A igreja hoje, que a igreja, Jesus é o líder da igreja. Mas em certas igrejas hoje, quando se fala, o anjo veio com uma bandeja trazendo bênçãos para as pessoas que estão no culto, né? Aí, quando fala alguma coisa sobre Jesus, silêncio total. Se fala que o anjo está chegando com a bandeja de bênçãos, o fogo cai. É muito interessante tudo isso. A gente precisa estar atento a essas coisas para a gente não se deixar levar, né, por esses ventos de doutrinas que são inovações. A igreja tem buscado inovar. Inovar não é coisa da igreja, não. Inovar é coisa de empresa. Precisamos das empresas, precisamos. Não é? Elas são indispensáveis. Mas a igreja não precisa ser como uma empresa. E hoje a gente sabe que tem muita igreja que virou empresa. Que Deus toque no coração da liderança da igreja, para que eles voltem, para que haja renovação de propósitos, porque os propósitos da igreja não são esses aos quais ela está se prestando. O propósito da igreja é levar as pessoas a conhecerem aquele que deu a vida por nós. Porque quando a vida aqui acabar, vai fazer o quê? Então, não duvide, há vida após a morte. Eu nem diria assim a vida após a morte, não. A vida abundante, porque a gente começa a viver quando a gente tem uma experiência com Jesus Cristo. A vida começa aí, não é só lá depois, não. Começa aí e ela continua. Porque quem conheceu Jesus passou da morte para a vida eterna. Entendeu? E aí o pessoal fica ligado nas coisas aqui dessa terra. Aquela multidão indo à igreja. Muitos dão ofertas exorbitantes e dízimos também, porque elas querem retorno, porque os pregadores dizem que ela, não é? Então, às vezes, tem algumas pessoas que conhecem Jesus. Aí, quando elas vão dar um testemunho, a gente vê na TV, elas falam que ela era assim, era assado, que hoje ela tem 3 carros importados. Ela tem comércio, sabe, grande, só fala no material. Não fala na alegria que é viver uma vida ligada ao céu. A liberdade que é isso. Gente, era esse o recado que eu tinha para todos vocês.
uma boa noite e lembre-se que Deus nos ama e por isso Ele enviou o seu Filho, para que nós fôssemos reconectados a Ele. Uma boa noite, em nome de Jesus Cristo.